dia, gente. Muito obrigado por todos estarem aqui. Hoje é um dia alegre para a gente. Obrigado aos palestrantes. Melissa, brasileira de última hora mesmo, né? Meu Deus. Muito bem. BIM em obras públicas. Quero fazer só aqui uma reflexão rápida do que eu pensei sobre esse assunto para a gente aquecer aqui. Os contratantes públicos, obviamente, são cabeças de ecossistema. São fundamentais, tudo o que eles fazem acabam refletindo no nosso mercado. Então, existe essa responsabilidade. E a gente percebe, então essa é a minha primeira reflexão, a gente percebe, se por um lado, um grande amadurecimento de alguns órgãos, que se refletem não apenas na parte técnica, mas também na parte relacional, que se concretiza nos contratos, né? Nós também percebemos oscilação. Nós temos alguns mais amadurecidos e temos outros que, infelizmente, ainda publicam TRs no Brasil, que são um verdadeiro desserviço, que confundem, que não ajudam. Então, o que falta? Eu acho que essa seria uma provocação que eu já deixo de ponto de partida para os nossos debatedores e para os presentes, né? Talvez mais regulamentação, talvez mais colaboração, isso que a gente acabou de ouvir aqui no painel anterior. Não dá para fazer sozinho. E aí, mais uma vez, o convite. O BIMFórum foi criado há menos de 3 anos para isso, para a gente conversar e para a gente tentar fazer juntos. Isso vai acelerar, isso vai nos ajudar. Segundo ponto, é sobre as diferenças ainda entre setor público e setor privado. Obviamente, além da questão da regulamentação, que eu acredito que hoje, quem acompanhou a abertura, ficou muito claro, né? O que significa aquela palavrinha que está lá na nova lei, né? Então, aquele preferencial significa que você vai ter que justificar se não fizer com BIM. Então, obviamente, isso vai acelerar, isso vai provocar novas mudanças no mercado. Mas ainda a diferença entre público e privado. Certamente são forças diferentes que agem. E aí, o terceiro ponto que eu queria falar é sobre o servidor público em si. E é claro que, quando a gente generaliza, a gente corre o risco de errar. Mas, a partir de um determinado nível na hierarquia dos servidores públicos, pelo menos na minha experiência, o que eu consegui perceber foram alguns insights que também, de novo, deixaria como provocação para os debatedores e para quem está presente. Essa entidade, servidor público, é um bicho meio diferente. É um bicho meio diferente do mundo corporativo que a gente também conhece. Então, que forças agem sobre essa criatura? Porque, no final das contas, a gente está falando de pessoas, de mudanças. Além da questão dos ciclos, né, de a cada 4 anos, que é sempre um problema, o que faz, o que move essa pessoa, o servidor público? Na minha opinião, o que ele quer? Ele quer subir na sua hierarquia, obviamente. Ele é um cara extremamente qualificado, porque a barra de entrada é muito alta, os concursos. Então, vi pessoas com vivência no exterior, conheci muita gente de muito valor, e que são movidos por, além dessa óbvia questão de poder, né, querer poder todo mundo quer, querer subir na hierarquia, também são movidos a desafios. É assim que eu leio, é assim que eu vejo. E queria deixar isso como um pouco de provocação para os nossos colegas aqui, que vivem mais próximo desse ambiente. Então, se realmente é assim, como é que a gente constrói essas mudanças dentro dos órgãos públicos? Não é algo simples, não é algo fácil. E aí também gostaria de deixar a provocação para que os debatedores falem um pouquinho, especialmente de como, aqui tem bons exemplos, né, de como eles contornaram essas dificuldades que são um pouco diferentes do mundo corporativo. Era isso, como pontapé inicial, meus primeiros pensamentos. Queria convidar a Melissa, já que chegou em cima da hora para fazer a sua abertura aqui. Por favor, Melissa. Bom dia a todos. Agradecimento, né, primeiro, ao convite a estar aqui
Agradecimento aí ao painel 2, e deu uma atrasadinha, e deu o tempo certo aí da gente estar todo mundo aqui no horário. Vou continuar um pouco da fala do Wilton, até nessa questão dos desafios, né? E aí falando um pouquinho especificamente da infraestrutura rodoviária, e também um pouco da estratégia do Estado do Paraná, porque também, né, a gente teve esse trabalho todo desenvolvido ali junto ao DR, mas ele estava vinculado também a um cenário, a um contexto, né, de uma estratégia BIM Paraná, que veio também, né, aos moldes da estratégia BIM BR, correndo atrás desse processo de implementação, não só para um órgão ou para um modal, para uma tipologia específica, mas para o Estado como um todo. Então, a gente vem, né, certas frentes, a gente tem aí esse apoio, e certas frentes a gente tem um desenvolvimento interno que foi feito ali junto de um plano, dentro, né, de um plano de implantação, desenvolvido aí sim especificamente para o DR. E aí, dentro desse contexto, a gente sempre pautou, né, a nossa estratégia em cima desses 3 pontos: pessoas, tecnologia e processos. Então, a gente sempre veio discutindo esses três cenários para que a gente pudesse ter efetivamente os resultados que a gente esperava, né, em relação ao desenvolvimento, em relação até à aplicabilidade, né, de tudo isso que a gente vem discutindo em relação a benefícios que o BIM pode trazer para a nossa área. Então, pensando ali, né, em relação a pessoas e processos, a gente teve ali um tempo, né, todo de discussão em relação a manual de gerenciamento de projetos, manual de gerenciamento de obras, por conta até de uma consultoria que teve nesses últimos anos, parte também, né, de instrução ambiental. Então, tudo que a gente podia discutir para procedimentar essas questões, né, foi feita dentro desses cadernos, e uma discussão também em relação à checklist de projetos, que está sendo, né, discutido junto com uma supervisora de análise de projetos. Em relação a pessoas e tecnologias, né, então, a gente sabe que a gente precisa de um processo de capacitação aí para o pessoal, né, seja capacitação dos servidores, que serão os fiscais desses projetos e obras, né, que a gente tem também. Então, a gente tem também todo um processo de alinhamento e de nivelamento de conhecimento, e aí, respondendo até um ponto que o Wilton colocou, dessas mudanças de gestão, a nossa preocupação dentro desse plano sempre foi a gente ter registros disso, né? Então, se a gente chegou num determinado ponto de maturidade, a gente possa ter um procedimento pré-estabelecido, registra-se. E isso daí vem nesse processo de padronização, e aí a gente tem alguns exemplos, né, desse ano passado para esse ano, de registros dessa discussão toda que veio sendo desenvolvida e culminou aí no caderno BIM para infraestrutura rodoviária, que foi publicado ano passado, e, junto a isso, também a gente tem aí uma construção de um state kit do DR Paraná, então, com um template, né, padrão para desenvolvimento de projetos, e aí voltado, né, um pouco para a Autodesk, que é o que a gente tem nesse momento de discussão e de desenvolvimento. E também uma parte toda de discussão de especificação de apresentação de projetos, que também auxilia, né, nesse padrão de entrega, né, do que a gente espera receber das empresas. E aí, só um exemplo também, a gente tem alguns contratos que vieram nesse tempo, desde contratações integradas até contratações de projeto mesmo, né? E a gente tem aí um desafio enorme para esse ano, que é a contratação da ponte, que
né, teve uma série de discussões aí, mas ela está saindo com uma contratação integrada e em BIM. Então, vamos acompanhar e vamos tentar fazer aí dentro desse processo. E, no fim das contas, é muito colaborativo entre o órgão público, né, o entendimento do órgão público, mas o entendimento também das contratadas nesse processo como um todo. Ok, Melissa, obrigado. Bernardo, sua abertura, por favor. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, né? Me chamo Bernardo, trabalho na TPF Engenharia, e aí fazer um breve contexto, né, de quem é a empresa. A TPF é uma empresa belga, fazendo uma brincadeira aqui com sangue nordestino, uma empresa que já está há 55 anos de atuação no mercado, certificada nas ISOs 9.000, 14.000 e 45.000, e nossos valores são calcados nesses quatro pilares, né, integridade, excelência, responsabilidade e prosperidade. Nós fazemos engenharia consultiva, né? Essa engenharia consultiva é dividida em 4 áreas de atuação: consultoria, projetos, gerenciamento e supervisão, né? Nós temos hoje 3 unidades de desenvolvimento, um escritório em Fortaleza, Recife e o outro aqui em São Paulo, e nossos colaboradores estão espalhados aí nesse azul mais clarinho do mapa, né? Então, a TPF no setor público, né, só fazendo um contexto, nós hoje estamos com 140 contratos ativos. Esses contratos não necessariamente tem projetos únicos, né, tem contratos que servem de guarda-chuva, então desenvolvem diversos contratos. Desses 140, 75 são no setor público. E aí eu fiz um mapeamento rápido, e desses 75, 15 são com exigência em projetos em BIM, né? Um pouco na linha do que o Wilton falou, assim, muito na intenção de querer contratar em BIM, mas sem ter algo muito bem estruturado, né? A gente nota que muitas das intenções de contratar em BIM foi provocada pela nova lei de licitação, né, pelo termo preferencialmente, mas a gente percebe que é muito intenção, e a gente enxerga também ações pontuais, né, não é uma prefeitura como um todo, ou um governo como um todo, são secretarias, são coisas muito pontuais dentro da esfera pública, né? E a gente também nota muito uma falta de patronização nas contratações, e, sobretudo, né, pegando um gancho no que Melissa falou anteriormente, no processo, né? Esse processo não é muito bem delineado, assim, não se tem um BIM, assim, falar de BIM sem falar em colaboração, você praticamente não está falando nada, né? Então, assim, você não tem uma amarração nesses processos colaborativos, prazos políticos, um gancho no que o Wilton colocou também no início, assim, de 4 em 4 anos, eu diria até mais, são 2 em 2 anos, né? Porque a cada 2 anos as esferas públicas estão se preparando para uma nova licitação. E aí, no final, em grande parte dos casos, a gente faz projetos com adoção de ferramenta BIM, porque não dá tempo de desenvolver projetos em BIM, porque ainda existe a exigência de, ao final do projeto, eu quero o PDF assinado e o arquivo DWG. E a gente traz aqui um case de um ponto fora na curva que a gente considera, né, lá na TPF, que é uma planta industrial localizada no município de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. E esse projeto ele já surgiu com um diferencial. Assim, a ordem de serviço ela só foi assinada após o BEP inicial validado. Então, antes de ter a assinatura do contrato, né, da ordem de serviço, você assinou o contrato, iniciou a elaboração do plano de execução, e após a validação inicial do BEP inicial, se assinou a ordem de serviço. Ela foi feita pela lei das estatais, então é uma empresa que ela está transitando do público para o privado, também teve esse caso, e o projeto ele foi desenvolvido com foco em manutenção. O objetivo dessa planta industrial ela está fora do core business
do contratante. Então, isso é uma atividade meio, não é atividade fim dele. Então, o foco dessa planta foi especificamente operação e manutenção. A área que contratou o projeto foi a operação e manutenção. E a gente teve, com base nisso, fez uma delimitação de dividir alguns parâmetros para fazer essa checagem. A gente dividiu os parâmetros em 4 pontos. O primeiro, com foco na OIM, então, o cliente ele quer usar o modelo para operar a planta, né? Então, a codificação dele já própria, a gente lançou no modelo. O outro parâmetro, pela classificação da NBR 15965, né? Para padronizar. Um outro parâmetro de tagueamento e o último de descrição, né? Esse projeto ele foi dividido em 4 etapas, 3 fases. A primeira fase, e ao final de cada fase dessa, a gente fazia uma reunião de design review. Essa reunião de design review durava um dia inteiro, até, em alguns casos, foram 2 dias, e a gente ia discutindo o modelo, e aí, assim, a fase 1 ainda muito embrionário, modelo genérico, e aí iria tendo os apontamentos e as necessidades de melhoria, de aprimoramento. Ora, quando a gente não tinha um modelo muito bem definido, ou espaço muito bem definido, a gente fazia uma coisa chamada reserva de área. Então, a gente definia um modelo, um volume para o item. A gente sabia que ali, naquele local ia ter um item, mas aquele era um volume muito genérico, né? A fase 2 era o serviço de federação já de todos os modelos, e aí já com modelos mais maduros, com modelos já atendendo aos parâmetros de OIM, né? E a fase 3 é a documentação, planejamento e orçamentação. Hoje, a gente está fechando a fase 2, iniciando a fase 3, e aí foi uma exigência contratual do termo de referência que toda a documentação 2D fosse emitida a partir dos modelos. Isso também foi um diferencial muito, muito grande. Então, trouxe um print aí dos tagueamentos, talvez tenha ficado pequeno aí para vocês identificar. E aí, assim, uma coisa bacana também é que, para a gente checar a alimentação desses 4 parâmetros no modelo, a gente criou um BI, e aí a gente lançava os IFCs no BI e a gente teria ali qual era o parâmetro que estava preenchido corretamente. O BI já sinalizava quando não tinha algum parâmetro preenchido ou estava preenchido fora do padrão que a gente adotou para o BI como verdadeiro. E aí, para cada elemento do projeto, a gente tinha essa estruturação e esse BI, e as atualizações desses modelos de IFCs eram semanais, e aí, sempre que tinha atualização no modelo, a gente atualizava no BI e... Terminou. E fazia o controle de qualidade. Obrigado, viu? Desculpe a falta de educação. Márcio, por favor, sua abertura. Vou quebrar o protocolo e vou falar de pé. Queria retornar o slide, por favor. Não sei se está ligado ou está meio baixo. Consegue fazer o retorno do slide, por favor? Para a capa? Bem, enquanto eu retorno, mais um. Eu sou Márcio Mafili, sou da equipe da Secretaria Nacional de Aviação Civil, estou à frente da equipe de projetos do Departamento de Investimentos. Nós somos projeto piloto do governo federal na implementação do BIM, pelo decreto 10.306. Eu brinco que eu estou lá para ajudar a equipe, eu costumo ajudar mais quando eu não atrapalho. Então, a equipe é pequena, mas é uma equipe muito dedicada, né? Nosso desafio em BIM começou há 10 anos atrás, quando contratamos cerca de 270 estudos anteprojetos de aeroportos espalhados pelo Brasil inteiro. Acho que todos aqui conheceram esse projeto. Foram investidos mais de 200 milhões em estudos e projetos em BIM. O resultado que nós temos hoje é 3 obras concluídas. Nós concluímos a obra de Maringá, Passo Fundo e Joaçaba. Então, a gente está falando de obras de infraestrutura e edificação, e daí é importante comentar, né? A gente está falando de obra pública em aeroportos operados por estados e municípios,
com repasse de recurso para estados e municípios executarem essas obras. Estamos falando de obra de infraestrutura, de pista, táxi e pátio, mas também estamos falando de obras de terminais de passageiros. Estamos com 5 outras obras em andamento, em estágio mais avançado, Dourados, no Mato Grosso do Sul, e no interior do Piauí, em Bom Jesus. São 2 obras de infraestrutura em andamento. E autorizamos recentemente as obras de Jataí, em Goiás, e Serra Talhada, em Pernambuco. Santa Rosa é uma obra recém-autorizada, está em processo de licitação pela Prefeitura Municipal, é um município do Rio Grande do Sul. Além desses projetos e obras concluídas, nós temos 12 projetos hoje em andamento. Eu destaco os projetos de Maringá, que é uma reforma e ampliação do terminal de passageiros, Dourados, que são o conjunto de edificações da obra de infraestrutura que eu comentei, Ji-Paraná, Patos, e Barreiras e Caxias do Sul. Dessa relação de 20 aeroportos, são 3 novos aeroportos. Então, a gente já está com Jataí, a primeira nossa obra em BIM, adotando a metodologia. Ainda Balsas, que está em etapa de estudos e projetos, e Caxias do Sul. Caxias do Sul é o nosso maior empreendimento aeroportuário, é uma obra de 200 milhões. A carteira nossa em BIM está somando hoje 1 bilhão e 100. A gente tem 20 projetos em 13 estados brasileiros. E é importante falar, como nossa execução é descentralizada, são 18 órgãos federais, municipais e estaduais atuando, 17 projetistas e a estimativa de impactar 30 empreiteiras. Então, a nossa permeabilidade é bem grande, e o que torna também nosso desafio bem grande. A gente mostra resultado, mas precisa falar também deles, né, dos desafios. O principal desafio que a gente observou nessa trilha de 10 anos é a falta de capacitação. No momento, as pessoas não sabiam utilizar software, não sabiam nem quais softwares existiam. Hoje, eu vejo um gargalo na formação em relação à gestão. As ferramentas são muito boas, permitem diversas coisas, mas se não houver uma estruturação de processos e um foco na gestão, a gente não vai sair do lugar. Um outro desafio que a gente vê, e aí eu vou puxando já a pergunta do Catelani, em relação às restrições dos órgãos públicos. Como órgão público, a gente tem muita dificuldade em adquirir software. Há muita dificuldade em instalar novos sistemas. Há muita dificuldade em contratar pessoas e fazer capacitações. Não houve, e abrindo aqui meu coração, não houve nenhum planejamento nosso que a gente conseguiu cumprir em relação a essas aquisições. Então, acho que é um desafio que eu preciso compartilhar. Então, quando a gente mostra resultados aqui, é preciso entender que esse resultado é esforço individual da equipe de servidores. E acho que é uma expressão que todos falaram em todos os 2 painéis anteriores, a mudança cultural. Cada um está em um estágio de implementação, alguns ainda não começaram, mas todos enfrentando esse processo de mudança cultural. E a mensagem que eu gostaria de dizer sobre esses desafios é que eles só vão se resolver por capacitação. Vai ser apenas pela capacitação que a gente vai conseguir estruturar processos melhores e as pessoas e os envolvidos entenderem gestão. Só pela capacitação a gente vai resolver, inclusive, restrições institucionais. Parte das nossas restrições, a gente adotou a implementação de um núcleo BIM, e esse núcleo BIM foi uma experiência muito importante. No núcleo tínhamos envolvidos desde a nossa equipe, todos os departamentos da secretaria, a nossa assessoria de comunicação, o nosso jurídico, a área de TI. Se as pessoas não se sentirem envolvidas no processo, elas não participam do processo, elas não entendem as necessidades e as urgências nossas. E aqui é um pouco da nossa visão em relação ao BIM como órgão público, né? Se nós somos projeto piloto de um órgão público e somos servidores e recebemos para trabalhar nesse órgão, a gente precisa entregar para a sociedade. Então, a SAC, desde 2021, vem disponibilizando absolutamente todas as nossas documentações. O Manual de Projetos BIM foi disponibilizado em setembro de 2021. Na sequência, a gente disponibilizou uma série de outros documentos. Precisamos estruturar um plano de execução BIM modelo, um template. E o principal que eu queria trazer, que é talvez a novidade, a gente tornou público em janeiro o nosso plano de implementação e implantação do BIM. Esse documento está disponível no site da Secretaria. Qualquer órgão pode fazer download, inclusive projetistas. E eu recomendo a leitura, não só para que haja o conhecimento, mas que nos critiquem, que tragam propostas, sugestões e melhorias. Essa era a mensagem que a gente queria trazer. Obrigado. Obrigado, Márcio. Muito obrigado. Ivo Mainardi. Muito bem, muito bem. Bom, gente, queria começar do mesmo que eu comecei num evento no passado, só pedindo a colaboração
Quem está envolvido em algum projeto ou contrato em BIM para o metrô de São Paulo, se puder levantar a mão, só para ter uma ideia do impacto disso. Ó. Legal, né? Eu acho que, quando eu falo de adoção de BIM, tinha um pessoal no fundinho também, tá? O pessoal da frente não viu, mas tinha um pessoal no fundinho. Quando eu falo de adoção de BIM, é legal ver esse impacto, né, no mercado. O metrô é um contratante grande, né, principalmente aqui no mercado de São Paulo. Né? E a gente vê essa movimentação e adoção que o BIM teve nos últimos 10 anos da empresa, quanto que mudou a cultura, isso, o resultado disso é a mudança cultural. Quando a gente vê o envolvimento do mercado de infraestrutura com os nossos contratos. Eu levantei alguns dados aqui, que eu acho que são interessantes. Né? Por exemplo, nesses 10 anos do nosso primeiro contrato em BIM, aproximadamente 2.320 modelos, não estou falando de revisão de modelo, são 2.320 modelos rodando nesses últimos 10 anos. O que a gente aprendeu com eles? Muito. Nós aprendemos, estamos aprendendo e vamos continuar aprendendo. Isso é impactante porque muitas vezes acontece na empresa, fala assim, poxa, Ivo, ano passado você falou uma coisa e agora você está falando outra coisa. Sim, a gente vai ter que se acostumar com isso dentro do BIM. A gente tem que se acostumar que as coisas vão evoluindo. A maturidade vai trazendo resultado e vai trazendo soluções para nós. E o que você falou hoje pode ser que ano que vem mude. Por quê? Porque a gente aprendeu com isso. Um dos grandes impactos... O microfone está dando uma falhada? Está dando para ouvir? Obrigado. Agora está redondo. Nas grandes mudanças e evoluções que eu gosto de citar quando eu falo de BIM no metrô de São Paulo, é a contratação. Nós enxergamos que o método de pagamento, né, não o método de contratação em si, critérios, talvez, requisitos técnicos, e a forma de medição de projeto, se nós fizéssemos contratação em BIM com requisitos muito altos, talvez não fosse a melhor forma de se contratar, a melhor forma de pagar os projetos. Então, nós precisamos revisar. E nós revisamos. E melhoramos. Fizemos a primeira contratação de uma forma integrada, multidisciplinar, com medição evolutiva, não em modelo. Porque a gente não pode tratar BIM como modelo BIM. Né? Tem coisa que não é modelo. E a informação é super importante. E tem que ser paga, tem que ser medida. Né? E nós, nos próximos contratos, fomos evoluindo nisso. Né? Outra cultura que foi alterada é a relação de trazer modelos antes de desenhos. Acredito que vocês aqui estão interessados no BIM, né? Quem não gostaria de ter um cliente, eu sei que alguns já fazem, tá? Que entrega primeiro o modelo, a gente discute o projeto em modelo, porque eu enxergo coisa maior, né? Eu consigo enxergar mais elementos, uma maior integração. Claro que alguns elementos 2D, né? Algumas representações são necessárias no meio do caminho, mas não seria o ideal a gente discutir no nosso mundo real para depois discutir a documentação? Né? Quem levantou a mão aqui deve estar acompanhando isso, né, com as suas questões, mas eu acho que está chegando num resultado interessante esse tipo de cultura. Né? Estamos indo para onde? Né? Nós estamos indo, primeiro, túneis modelados em 3D no projeto básico, né? Modelo BIM. É difícil, porque a gente precisa analisar também, por exemplo, que dentro do meu prazo de projeto, aquela disciplina encaixa. Eu consigo trazer modelo? Ou será que é melhor deixar em 2D? Todas essas análises a gente vai fazendo. E a cada contrato a gente vai avançando um pouco mais. Né? Nós vamos contratando um pouco mais. Por exemplo, né? Armadura. Quem aqui gosta de fazer armadura de estrutura modelada? É difícil, né? Não é, Gabriel? É difícil, né? E aí a gente está discutindo, vale a pena ou não vale a pena? Traz benefício ou não traz benefício? Por enquanto a gente está vendo benefício. Se a gente começa a ver que está atrapalhando, volta atrás. E está tudo bem. Não é porque a gente trabalha em BIM que tudo precisa ser resolvido. Eu sei que tem gente na plateia que vai discordar. Tá? Nós estamos implementando agora o CDE. É difícil pegar uma empresa como o metrô, porque nós não temos empreendimentos separados. Né? Por mais que sejam empreendimentos, a nossa malha é uma só. Então a gente tem que pegar todo o legado dos últimos 50 anos, organizar, porque talvez um contrato de hoje altere um documento de um contrato de 15 anos atrás, e por aí vai. Então, não é uma implementação por empreendimento. E um foco muito grande, principalmente na parte de GIS em BIM. Porque metrô, a gente trabalha muito com dados geoespaciais. Integrar isso com o BIM não é fácil, principalmente por uma questão de coordenada.
né, indo na parte mais técnica. Todos os projetos técnicos são feitos num sistema de coordenada local, o famoso Pilar 1 da USP, né? Só que a hora que a gente vai unir isso com dados geoespaciais, a gente tem que transformar o modelo, ou achar uma forma de mexer, né, de conseguir transformar ele para uma coordenada que se integre com os outros dados geoespaciais. Parece simples, mas tenta fazer isso sem alterar a propriedade daquele modelo no sistema, né? Sem precisar mexer dentro daqueles dados, né? Então a gente está conseguindo fazer isso, porque dentro dessa cultura, eu sempre penso não em resolver o meu problema hoje, mas eu penso em montar essa cultura. Eu posso resolver meu problema hoje. Eu pego meu modelo, mudo a coordenada, tal, mostro lá, tá bonitinho. Só que no futuro, e a propriedade daquele dado, né? E quem foi o usuário, quem foi o profissional, em que data que ele colocou aquele dado? Isso eu quero preservar, não quero mudar, porque eu sei que no futuro isso vai ser cobrado. Então, é pensar estrategicamente nessa cultura a longo prazo, atendendo também às necessidades atuais. Tá? Então, também convido quem quiser saber um pouco mais, nós vamos ter uma apresentação, acho que é 1h30, numa sessão técnica, ou nos corredores também, fique à vontade, tá bom? Obrigado. Obrigado, Ivo. Luque. Coronel Luque. Então, bom dia, pessoal. O maior desafio do BIM é eu falar em 4 minutos. É esse o desafio. Então, eu vou seguir o meu próprio roteiro aqui. Eu estou de pé porque eu não enxergo, né? Então, mesmo com óculos. Então, eu vou ficar olhando lá. A gente vai apresentar 2 slides simplesinhos aí. Né? O primeiro deles, uma outra atividade que a gente exerce, além de ser diretor acadêmico da Zigurati, eu também atuo como coordenador executivo da Frente Parlamentar do BIM. O deputado teve agora de manhã, né? E já explanou e tal. Então, a frente está oficialmente aberta, né? E, dentro das iniciativas da Frente Parlamentar, a gente colocou 4 eixos ali, né? BIM para obras públicas, em geral, BIM para prefeituras, BIM para saneamento básico e BIM para ferrovias. BIM para obras públicas já foi comentado bastante, né? Depois disso aqui, e dentro da linha ali para obras públicas, a gente vai dar, a Frente Parlamentar, né, vai dar uma ênfase e continuidade na estratégia BIM-BR, que a gente acredita que é importante. Tudo que tem lá na estratégia BIM-BR ter um reforço da própria Frente Parlamentar, né? Uma outra ação nessa linha ainda de obras públicas, a gente vai atuar para fazer a atualização dos manuais das práticas da SEAP. Então, são 3 manuais que ficam lá no site de compras públicas, né, que tem o manual de projeto, de obra e de manutenção, né? Eles não são atualizados há mais de 20 anos e ele tem uma abrangência nacional, né? Então, tem vários órgãos que não têm caderno de encargos que se utilizam desses manuais para fazer as obras, né? E uma questão interessante, que foi falado no painel, acho que estava o deputado aí também, é a questão do TCU. O TCU utiliza esses manuais para fazer auditoria e assim por diante. Então, é uma iniciativa que a gente vê de bastante alcance para disseminar o BIM, mesmo que o órgão não queira, porque vai estar escrito no manual e vai fazer, né? Então, a gente tem essa ideia. BIM para prefeituras, né? Uma outra iniciativa que a gente está pensando também, né? E depois vão ter que ter colaboração da sociedade, né? A Frente Parlamentar, ela representa o povo, né? Então temos que chamar o povo para trabalhar lá com a gente também, né? Nós temos 5.570 municípios, então tem muito município aí, né? E nos municípios a gente vê que o problema não é só BIM, não, ele já tem problema de projeto antes de BIM. BIM é mais um item, né? E aí, o que a gente está imaginando como uma estratégia, né? De se fomentar junto aos municípios a criação de centrais de projetos, né? Então, faça uma associação de município, essa associação de município cria uma central de projeto que vai fornecer projetos para os outros municípios associados, né? Aí, a infraestrutura para dentro dessa associação de municípios seria fornecida pelas secretarias de infraestrutura dos estados. Então, seria um modelo mais ou menos isso. Quem daria a infraestrutura, né, de software, hardware, para a Associação dos Municípios seria a Secretaria de Infraestrutura, porque o município também tem uma condição de recurso, né? Então, a gente consegue colocar todo mundo no balaio ali. A Secretaria de Infraestrutura do Estado e os municípios, né, por meio da Associação dos Municípios e a Central de Projetos. É essa a ideia que a gente vai trabalhar. BIM para saneamento básico, né? Os números são alarmantes, né? E já tem
tido sim, iniciativas no Rio de Janeiro e também na região Nordeste de vários editais ou concorrências, né, para saneamento básico. Então, isso já está rolando, né? Tem uma grande empresa chamada AEGEA, não sei se o pessoal já conhece, ela já tem feito vários projetos, principalmente no Rio de Janeiro. Tá? Por fim, ali tem BIM para ferrovias, né? Esse daí jamais está para o lado pessoal. Até o final do ano passado eu era diretor de engenharia da Valec, né? E a gente viu que tem uma oportunidade de a gente padronizar o setor ferroviário, né? Qual que é a ideia? Pegar já o manual do sistema de classificação BIM e IFC das ferrovias da Espanha. Então, já existe isso, os caras já estão usando lá. Qual que é a nossa ideia? Criar um grupo de trabalho aqui, mobilizar os interessados, né? E a gente fazer uma tradução, adaptação. Está claro que em conjunto com o pessoal da Espanha, porque a gente sabe que a gente falou muito aqui questão cultural, então não é só traduzir que vai utilizar, a gente sabe disso, não é só, traduziu, seus problemas acabaram. Acabaram de começar, né? Que você tem que ter essa questão cultural. Tá? Então, a gente vai trabalhar nessa linha para trazer esse sistema para cá. O interessante desse sistema de classificação é que ele já está no modelo do IFC 4.3. Né? Então, isso é bastante importante, né? Porque a gente estava, o Ivo comentou aqui, né? Agora, auxiliando no comentário dele, né? Bueiro não tem CEP, então você tem que botar a coordenada, né? Pelo menos uma coordenada geográfica nos seus objetos. Né? E o IFC 4.3 oferece essa oportunidade, que antes não tinha. Então, não tinha uma coordenada para identificar os objetos. Né? Não dá para deitar um prédio de 20 andares e botar as coordenadas geográficas ali. Então, é essa a intenção. Uma outra questão interessante aqui, para a evolução também de softwares, né? A gente vê que tem vários softwares, por exemplo, a própria Autodesk, nessa última versão do AutoCAD, do Civil 3D, né? Já colocou, né, essa implementação do 4.3, do UFC 4.3. Né? E como uma última notícia interessante, assim, né, nós temos no mercado agora o primeiro software brasileiro de BIM, né, que faz orçamento já utilizando o IFC 4.3. Então, serve tanto para edificações como para infraestrutura. Né? Esse software é chamado QI Visus, da AutoQI. Então, a gente o mercado está andando. Né? Há um grande desafio, principalmente para projetos de BIM de infraestrutura, é essa questão da classificação. A gente sofre muito com isso, né? E a gente tem tentado, fazendo adaptações, digamos assim, daquilo que é feito em edificações e transportando para a infra. E não é tão simples. Né? Um outro dado que o Ivo falou também é a questão do GIS. Né? Obra de infra precisa do terreno, não sei se você sabe. Né? Infraestrutura precisa do terreno para botar as coisas lá. Né? Então, temos dois problemas. Um, o pessoal não entende, né, ou não utiliza os sistemas GIS, e outro não entende BIM. Aí você junta os dois e chama de GeoBIM. Não é isso? Então, é isso. Cada ano a gente vai piorando. Ano que vem deve inventar outra coisa, a gente vai falar outra coisa. Mas o que está rolando hoje é o tal do GeoBIM. Né? Você colocar a obra no mapa. Próximo slide aqui, antes que o Hilton me xingue. Rapidamente aqui. O próximo slide ele trata, né, dos cursos Masters da Ziggurat. Né? Então, a Ziggurat é uma empresa espanhola, tem mais de 20 anos no mercado, e a sede dela fica em Barcelona, na Espanha. Tá? Então, esses cursos que estão em vermelho, eles estão em língua portuguesa. Então, a Ziggurat fornece vários cursos, né, de Masters em 3 línguas, espanhol, português e inglês. Né? E isso aí no mundo todo. Hoje, né, o pessoal que está fazendo Master de infraestrutura, né, nós temos 5 alunos que eles são da África. Então, língua portuguesa, independente de onde a pessoa se encontre. Tá? E os outros cursos, né, são ministrados em outras línguas, ou em inglês ou em espanhol. Né? Então, para quem tiver interesse de interagir, né, verificar como é que o BIM funciona em outros países, a gente tem essa oportunidade aí. Eu acho que atendi as expectativas do Wilton. Muito obrigado, Luque. E eu vou sentar. Obrigado. Muito obrigado. Melissa, nessa rodada, por favor, a sua pergunta para o Luque, é isso? Isso. Um desafio também. Mas, Lu, tem um ponto e uma questão aí que vem também um pouco dessa nova lei, dessa discussão da frente parlamentar nessa parte de obras públicas em relação à aplicação do BIM para execução das obras. Né? A gente tem
tem um caminho aí delineado, né, para contratação de projetos e tudo, mas, né, qual é a sua visão assim em relação a essa aplicação para um canteiro de obras, né, por exemplo? Pensando até que a gente, nessa nova lei, tem muita contratação integrada. Então, assim, a gente tem o projeto e tem a obra logo ali. Então... Entendi. Bom, é sempre um problema, né? Porque, de um modo geral, isso é a minha impressão, né? Não vamos representar o setor público. Infelizmente, a gente contrata mal, sabe? Porque o setor público não especifica, ele não sabe exatamente o que quer. Aí realmente cria um problema, né? Por várias questões, né? Por prazo, por uma série de coisas, né? Alguma injunção política, alguma coisa desse tipo, né? Então, as especificações de projeto realmente têm um problema que tem que se melhorar no setor público, né? E, na minha visão, não é fazendo uma contratação integrada que você tira a responsabilidade do público. É isso. Porque você tem que fazer um anteprojeto minimamente entendível, digamos assim, né, para que o contratado consiga desenvolver, né, tanto o projeto básico, o executivo, e aí depois a gente partir para a obra, né? Então, assim, esse é um cuidado bastante interessante, porque, na minha visão e no tempo de carreira, né, vamos fazer uma contratação integrada e meus problemas acabaram. Não acabaram, não, cara. Você continua sendo responsável, né, pela obra, né? Então, essa questão é bastante delicada. Com relação a... Pulando agora para canteiro de obra, né? Então, a parte de contratação integrou, né? Então, o setor público acha que fazendo contratação integrada, seus problemas resolveram. Não resolveram, né? Existe uma tendência dentro da documentação, né? Você faz a matriz de risco, lá e tal, não sei o quê, né? A parte pública empurra tudo para o privado e tal. E, quando tem algum problema, ele diz, não tem aditivo. Para quem trabalha com isso sabe, né? Sem aditivos. Então, a parte pública, resolvi, lavei a mão e você se vira aí, meu filho, sabe? Então, essa questão. Para a parte de canteiro de obra, a gente tem várias tecnologias que têm surgido e tal, né? Mas eu vejo ainda assim, o que tem que acontecer? A gente está falando muito de capacitação, né? Então, capacitação dos dois lados, cara. O público também tem que se inteirar, principalmente no fiscal e gestor de obra. O fiscal e o gestor do contrato, cara, esse cara tem que estudar um pouquinho, velho. Sabe por quê? Ele vai travar a obra. Ele não entende aquele negócio. Aí, quando chega do lado de lá, aí entra o livro, né, critério de medição e pagamento. Sabe? Então, tem que ter um bate-papo antes, né, de fazer esse tipo de coisa, né, porque a gente vai muito na ansiedade, assim, né? Põe o BIM aí, está tudo resolvido. Aí bota um parágrafo de BIM no meio da licitação, acabou, né, cara? Aquele negócio virou lei, para desenrolar fica mais complicado. Então, com relação a canteiro de obras e tal, o setor público tem que se capacitar, né, melhorar os seus editais, os seus anteprojetos, né, deixar bem claro para o fiscal, né, e gestor do contrato o que é esse tal de BIM, né, e se ligar na matriz de risco. Resumindo, acho que é isso. Muito bom, Luque. Aproveita e já faz sua pergunta para o Ivo. Bom, Ivo, na parte que nos toca, que são os trilhos, né, a pergunta é com relação, né, nos projetos que o metrô tem feito ou vai desenvolver, né, se ele tem uma visão já, uma ideia de se utilizar esse IFC 4.3 e se esse sistema de classificação que a gente está propondo para trazer aqui para o Brasil, né, tem uma aplicação, digamos, prática lá para os projetos metrô. Que pergunta, né? Olha lá, o pessoal que trabalha com a gente já está até rindo, já sabe qual que vai ser. O metrô, a gente utiliza o UFC como registro futuro, registro atual e futuro de dados, né? Por mais que nós utilizamos um software nativo e guardamos também software nativo, principalmente por uma questão de alguma alteração futura, etc., né? O IFC ele é a nossa salvaguarda, aí, se alguma decisão de troca de software, troca de ferramenta, etc. Então, é o nosso documento oficial. Tá lá. Dificuldades. Sim, claro que tem, né? E é esse que é o nosso trabalho, como coordenação BIM, né, como gestor BIM. O nosso trabalho é isso, é pegar essa dificuldade e fazer com que o grupo consiga utilizar isso, né, atropelando algumas dessas dificuldades ou resolvendo elas, né? Hoje, nós analisamos caso a caso. Então, tem hora que a gente usa o 2x3, tem hora que 4.1, vai depender da ferramenta, como ela consegue utilizar isso, né, e como que a gente também consegue absorver e atender aos nossos requisitos. Queremos ir para o 4.3? Com certeza. Mas com cuidado, com maturidade, com testes antes, né? É uma questão minha, aí, pessoal, né? Ivo,
Eu não pulo em menos de 1 ano, 2 anos, para alguma coisa que está, seja um software, seja um padrão, o que for. Eu espero primeiro fazer um estudo em cima dele, fazer alguns testes para daí. Mas, com certeza, o 4.3 ele traz muitas melhorias, né? O 5, então, e eu estou falando isso olhando aqui para o professor Fabiano, para o Thiago, que são autoridades para falar sobre isso, mas alguns testes, sim, alguns testes nós já fizemos e a gente tem essa vontade. Principalmente no Civil 3D, alguns testes nós já fizemos. Tá? E isso já está... Algumas disciplinas a gente já está indo para esse caminho. Algumas. Mas, de novo, baseado nas ferramentas que nós temos compradas, que nós utilizamos como padrão, atendimento dos requisitos, maturidade, aí a gente pega e migra. Às vezes acontece em cima da hora. Às vezes acontece assim, olha, eu preciso ter esse projeto. Não está funcionando no 2x3, no 4.1. Testou no 4.3, funcionou? Tá bom, esse daqui segue aí o rumo, né? Vamos lá, vamos resolver. Porque o negócio é resolver mesmo, resolver a questão. Muito bom. Ivo, aproveita e faça a sua pergunta ao Márcio. Márcio, não foi combinado não, tá, gente? Imagina aqui, ó. No metrô, nós temos uma estratégia, de ouvir falar do mercado que o metrô nunca fez um caderno de requisitos BIM, que a gente contrata há 10 anos e nós não temos um caderno publicado, porque realmente eu trato cada contrato de um jeito, seja por seu objeto, seja pela sua especificidade, seja pela maturidade e possibilidades de aplicação. Vocês desenvolveram um caderno que eu acho super importante, né? Qual que é a estratégia com relação a esse documento para o mercado? É ele ser um indutor cultural? É ele ser algo que os contratos devem ter esse embasamento? Qual que é a estratégia de vocês com esse material? Obrigado pela pergunta. A nossa decisão de estruturação de um manual partiu da obrigação do decreto, né? O órgão público faz sempre obrigado, sempre quando há previsão em lei, né? E tinha um marco importante em 2021, do início da contratação desses projetos. E como a Secretaria Nacional de Aviação Civil faz toda a execução dos seus projetos com estados e municípios por essas repasse de recurso, né? Basicamente, esse 1 bilhão e 100 que eu comentei da nossa carteira BIM é feita por repasse, nós dependemos muito do convencimento da ponta da implementação do BIM. E nossa primeira experiência foi em Maringá, que é uma prefeitura de médio porte, estruturada e que topou o nosso desafio. Tínhamos um anteprojeto em BIM e precisávamos andar com esse anteprojeto para execução de obras. Então, se nós fôssemos estruturar essas contratações a cada projeto e a cada aeroporto, nossos resultados seriam muito menores do que a gente conseguiu mostrar. Então, a gente tomou a decisão de publicar um manual que fosse referência para que as prefeituras e estados fizessem as contratações de projeto, para que dessemos primeiros passos firmes e curtos. Se a gente vê o manual, não é nada de outro mundo, a gente está num caminho e tem sido progressivo nas exigências dele. E, como última consequência disso, torná-lo sempre público e buscar apoio e respostas. O manual foi feito numa parceria com o ITA, que nos apoiou, mas envolveu 70 pessoas, ou mais de 70 pessoas, na sua redação, na sua revisão, professores, inclusive, que estão aqui, e são nossas referências hoje, é uma honra a gente estar aqui hoje. Aproveitem, pessoal, essas pessoas e professores que estão aqui. São eles que nos deram o caminho, né? Naquela época que a gente estava com esse desafio de 70 anteprojetos na mão, sem saber o que fazer, né? Então, aproveita essas pessoas. Então, essa foi a trilha que a gente fez. Tá, Ivo? Muito bom, obrigado, Márcio. Sua pergunta para o Bernardo? Eu vou aproveitar a sua pergunta e emendar a minha, seguindo nessa temática, né? A gente está tentando mudar um pouco a estratégia de execução, nossa secretaria, e talvez fazer algumas contratações diretas. A gente está abraçando o desafio de estruturar um termo de referência para os contratos de projetos. A gente quer começar bem pequeno mesmo, fazer um piloto de contratação direta nossa. E eu queria entender um pouco, Bernardo, na experiência da empresa de vocês, quais são essas dificuldades na contratação com o setor público. Porque hoje eu observo as projetistas, como a Infraero é uma projetista que nos apoia, uma das principais projetistas nós, há uma dificuldade muito grande em convencer o gestor municipal ou estadual de que é necessário remunerar um levantamento que precisa ser feito, uma sondagem, é preciso brigar para fazer uma sondagem. Então, a gente sai, como o Luque falou, o desafio é muito anterior a fazer BIM, o desafio é saber o que é um projeto. As pessoas ainda não sabem fazer um projeto, e até por isso a gente fez um manual de projetos e não um manual BIM. Então, eu queria entender um pouco como vocês têm lidado com esse poder público nessas contratações,
e talvez principalmente em relação ao custo desses projetos. Como tem sido dimensionado o valor estimado desses projetos pelo órgão público? Bom, a gente tem encarado com que, assim, o Luque colocou há pouco tempo, o painel anterior colocou, que é falta de capacitação. A gente identifica que, normalmente, como eu coloquei na apresentação, existe a intenção de contratar em BIM, mas não existe um processo muito bem formalizado, muito bem estruturado. São poucos os locais que têm um caderno BIM, por exemplo, ou que não tem um caderno BIM, mas que tem uma maturidade BIM, como o metrô de São Paulo. E é uma mudança cultural. A gente está falando aí de 5.570 municípios, 5.000 e alguma coisa desse tipo, e assim, nem todo município é São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Então, imagine que a gente tem municípios no Brasil com 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, e a economia daquela cidade vive em torno da prefeitura, e assim, com salários baixíssimos. Então, como capacitar esses profissionais para receberem, contratarem ou desenvolverem projeto em BIM? Então, é um desafio grande essa frente parlamentar que o Luque colocou, principalmente no apoio às prefeituras, né? Pegando um gancho no primeiro painel, né, o CREA de Sergipe fazendo essa implantação lá, e acho que é uma iniciativa a ser louvada para que exista, sim, uma difusão e implementação no BIM. E aí, assim, depois de capacitar, você vai saber qual é o critério de pagamento, como vai ser estruturado todo o processo de recebimento, porque, assim, daqueles contratos que eu mapeei na própria TPF, você vê, 15 apenas, de 15 a 20 tem exigência em BIM, e eu só consegui sacar um público que tenha um nível de... E, assim, o cliente final, quem está contratando, ele não tem expertise em BIM, mas ele procurou estudar, ele procurou formatar um documento, estruturou esses critérios de medição, apesar de não ter conhecimento no processo BIM. Então, acho que capacitação e mudança de cultura são palavras-chave, e eu acho que vocês vão escutar muito isso aqui ao longo desses 2 dias. Não dá para fazer sozinho, né? 5.500 municípios, acho que essa que é a grande questão. A gente já está sem tempo. A sua pergunta para a Melissa, bem breve. Queria agradecer a todos, dizer que a gente fez uma dinâmica um pouco diferente, mas agradecer a pergunta do público que chegou. Nós vamos distribuir as perguntas para os palestrantes e nós vamos fazer com que cheguem as respostas para vocês. Bernardo. Bom, Melissa, nessa linha, e no intuito de valorizar cada vez mais a questão do caderno BIM, então, eu queria que você colocasse um pouco aí da experiência de estruturar e de implementar esse caderno BIM lá no DR. Então, falando um pouquinho do nosso caderno que foi feito lá, a ideia era muito essa, né? Ter uma padronização, né, de como a gente receberia essas informações. E aí, lembrando, a estratégia nossa ali no DR foi muito separar. Ter um caderno, né, voltado para a questão de especificação em relação à modelagem e entregáveis de um projeto em BIM, e todas aquelas especificações, né, voltadas a determinada questão específica do projeto, da região, da área, elas estão ainda vinculadas a um termo de referência. Então, a gente tem ainda, né, 2 documentos separados aí, né, mas a gente tentou organizar o que a gente podia naquele momento. E a gente pôde ver, né, em contratações que foram solicitadas em BIM ali no DR antes do caderno e depois do caderno. Então, o recebimento das informações que a gente teve do plano de execução BIM já foram muito mais direcionadas e orientadas, né, em relação ao que a gente esperava deles. Então, eles tinham já esse conhecimento, né, de usos, de definição dos usos, de definição de responsabilidades e do que a gente estava esperando, por mais que ainda, né, a gente tenha esse processo que você comentou de, né,
ser muito mais intenção, né, do que o objeto propriamente em si. Mas é um processo colaborativo e a gente está aprendendo tudo junto, e a colaboração ela é tanto interna entre, né, servidores que estão, né, conhecendo aos poucos, entre empresas projetistas contratadas que também se colocam muito à disposição para discutir, para a gente poder ir crescendo junto. Então, a gente só tem aí a agradecer e bom evento a todos, né?